Olá, seja bem-vindo a mais um podcast comigo, Cássio Gama. E no episódio de hoje eu falo sobre o dia 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil. O dia 7 de setembro é uma data comemorativa que relembra a Declaração da Independência do Brasil, realizada nesse mesmo dia em 1822. O dia 7 de setembro é uma data comemorativa que relembra a Declaração da Independência do Brasil, realizada dia 7 de setembro de 1822. O dia 7 é uma das datas mais importantes, comemorativas do Brasil, justamente por abrigar aí um dos principais acontecimentos da nossa história, a nossa independência. Foi nesse dia, em 1822, que Dom Pedro deu início aí à nossa trajetória como nação independente. Atualmente, aí o dia 7 de setembro é um feriado nacional que é marcado por comemorações públicas nas grandes cidades. Então a história, a independência do Brasil, ela acontece em 7 de setembro de 1822, quando supostamente Dom Pedro, futuro Dom Pedro I, proclamou aí o grito da independência às margens do rio Ipiranga, na atual cidade de São Paulo. Com isso, o Brasil rompeu sua ligação com Portugal e consolidou-se uma nação independente. Então, quais foram as causas da independência? A independência ela foi um resultado de um processo aí de desgaste nas relações entre os colonos brasileiros, sobretudo da elite com Portugal. Isso teve aí relação direta com a Revolução Liberal do Porto de 1820, mas podemos considerar que tudo começou com a transferência da família real portuguesa para o Brasil em 1808. Então a transferência da família real foi uma consequência da era napoleônica e motivada aí pela invasão de Portugal pelas tropas francesas. Então a mudança da família real portuguesa para o Rio de Janeiro foi, portanto, uma fuga. Após se instalar no Rio de Janeiro, foi iniciada aí o que ficou conhecido como período joanino. Então esse nome faz referência a Dom João VI, regente que esteve aí à frente de Portugal e só se tornou rei português a partir de 1816. E aqui no Brasil, Dom João VI realizou uma série de medidas que contribuiu para a modernização do Brasil, promovendo aí desenvolvimento econômico e reflorescimento cultural e artístico. Então, duas medidas de destaque foram a abertura dos portos em 1808 e a elevação do Brasil a condições de reino em 1815. Com essa última medida, o Brasil deixou de ser uma colônia e tornou-se para parte do reino português. Então essa situação, no entanto, desagradava a muitos em Portugal. Assim, em 1820, estourou lá a citada Revolução Liberal do Porto. Então essa revolução mobilizou a elite de Portugal pelo desejo de reformas no país, que incluíram aí o retorno do rei para Lisboa. O ponto de partida para o processo de independência do Brasil foi, portanto, a intenção da corte portuguesa, instituição à frente dessa revolução em Portugal, de revogar todas as medidas tomadas por Dom João VI durante o período joanino. Então, o processo de independência do Brasil foi por causa da possibilidade de recolonização do Brasil que o nosso processo de independência iniciou-se. A elite econômica do país, nesse caso, a elite do Sudeste, não aceitava essa possibilidade porque afetaria seus interesses econômicos. Então, as negociações estenderam-se durante um ano, entre 1820 e 1821, mas, a partir de 1822, o sentimento separatista começou a ganhar força. Então, quem encabeçou a independência do Brasil foi o príncipe regente Dom Pedro. À medida que a situação foi tornando aí irreconciliável, o príncipe foi convencido a liderar aí o processo de independência do Brasil e em 7 de setembro de 1822 a situação mostrou-se insustentável e o regente declarou a independência.
É importante dizer, né, que o processo aí de independência não foi pacífico, uma vez que houve aí resistência, o que resultou em batalhas em locais como Bahia, Pará, Cisplatina, que atualmente é o Uruguai, e as tropas ditas brasileiras aí venceram e conseguiram subjugar, né, os movimentos de resistência. Portugal acabou reconhecendo nossa independência em 1824, depois que os ingleses aí mediaram um processo entre brasileiros e portugueses. O Brasil, como nação independente, né, organizou-se como uma monarquia e Dom Pedro foi aclamado e coroado como imperador do Brasil. Assim, a partir de 1822, ele começou aí a ser chamado, né, de Dom Pedro I. Então, e como se deu, né, a partir disso o feriado? O 7 de setembro é um dia extremamente importante para a nossa história, então a memória coletiva em nosso país consolidou essa data como o dia em que Dom Pedro realizou o grito da independência, né, sendo esse acontecimento um marco de fundação de nosso país. Apesar disso, os historiadores atualmente não têm certeza, né, se Dom Pedro realizou de fato o grito do Ipiranga. Então há uma teoria da conspiração quanto a isso, sendo considerada um dos marcos fundadores a data, e é entendida como um momento importante para a memória coletiva do brasileiro, e por isso deve ser celebrada, né? A importância da data é facilmente identificada pelo fato de que ela é um feriado nacional e que um dos 3 feriados que comemora acontecimentos marcantes da história. Os outros são o dia de Tiradentes e o dia da proclamação da República. Então, o dia 7 de setembro só foi transformado em feriado nacional durante o governo de Eurico Gaspar Dutra, o primeiro presidente do Brasil após a ditadura de Vargas. Essa lei, né, decretou aí a existência do 7 feriados no calendário brasileiro e foi reforçada e modificada por uma lei assinada durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Então, as duas leis foram as seguintes: a Lei 662, de 6 de abril de 1949, a Lei de número 10.607, de 19 de dezembro de 2002. Então, as comemorações da independência no Brasil acontecem sobretudo nas grandes cidades do país, né, e são marcadas aí por desfiles realizados por Exército Brasileiro. Na capital, Brasília, né, são realizados desfiles de membros das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, assim como acontece desfiles de bandas, né, e até de veteranos da Força Expedicionária Brasileira que lutou aí na Segunda Guerra. Então, as Esquadrilhas da Fumaça, né, destacamento aí da aeronáutica, famoso por realizar exibições acrobáticas com aviões, né, faz exibições na capital. Então, as comemorações do 7 de setembro são tão expressivas que em 2018, por exemplo, cerca de 30 mil pessoas assistiram, né, aos desfiles de São Paulo e Campo Grande e 10 mil em Florianópolis. Então, é sobre isso o episódio de hoje, sobre uma data muito importante para o Brasil, que é o 7 de setembro, é um dia que a gente se libertou das garras, né, de Portugal, que éramos colonizados por ele. Então houve ali a necessidade do retorno de Dom Pedro para sua casa, né, para onde ele estava, e aí forçou o Brasil a se libertar deles e tornar o que é hoje o Brasil, né, a democracia que temos nos dias atuais. Então, se você gostou do episódio, deixa seu comentário, e se quiser seguir nas redes sociais, é só me procurar lá, @CassioGamaOff. Até um próximo episódio.